Audiobook do livro Viciados em Si Mesmos, de Larry Crabb. Capítulo 8. É possível obter domínio próprio? Depende. Suponhamos que a Bíblia trouxesse um mandamento bem claro da parte de Deus com as seguintes palavras: Instruo vocês a aguardarem o retorno do meu filho com grande paixão. Então meu espírito usará essa paixão para conceder a vocês poder para resistirem às tentações do pecado. Agora, portanto, eu lhes ordeno: aguardem com grande paixão. Como eu poderia cumprir esse mandamento? É possível produzir paixão simplesmente decidindo por meio de um ato de vontade própria? Por acaso minhas emoções estão sujeitas ao meu controle volitivo? Pode alguém simplesmente escolher sentir paixão por qualquer coisa, ainda que por um acontecimento tão grandioso como o retorno de Jesus? Na época em que eu cursava o 4º ano do ensino fundamental, em um domingo de manhã, meu professor de escola dominical explicou como eu poderia aprender a dizer não ao pecado e sim para Deus. Era uma técnica simples com o intuito de produzir paixão por fazer o certo. Quando você sentir o desejo de fazer alguma coisa que sabe ser errada, aconselhou ele, pense em 2 cachorros, um bonzinho e outro malvado. Em sua mente, olhe para o cachorro bonzinho, aponte-o na direção do cachorro malvado e diga, pega. Então você sentirá um forte desejo de fazer o certo. Mas lembre-se, o cachorro para o qual você dizer pega é aquele a que obedecerá. Esse conselho fez sentido para mim naquela época. Quando cheguei à escola no dia seguinte, a professora nos surpreendeu com uma prova surpresa de ortografia. Ela soletrava vagarosamente algumas palavras e nós as escreveríamos em seguida na folha da prova. Eu não estava preparado, mas era muito bom em ortografia. Laile e eu éramos conhecidos como os melhores da classe nessa matéria. Eu não estava preocupado, mas não demorou muito para a professora soletrar uma palavra que eu não tinha certeza de como se escrevia. Naquele momento, surgiu uma grande paixão de escrevê-la corretamente. Laile estava sentado ao meu lado, a menos de meio metro de distância, em uma classe lotada. Olhei de relance para ele e o vi escrevendo aquela palavra difícil sem nenhuma hesitação. Imediatamente senti um ímpeto de espiar outra vez a prova dele para ver como havia grafado a palavra. Eu queria colar. Não podia perder para Laile. Não senti nenhum desejo, apenas obrigação de não colar, mas não queria me arriscar a cometer algum erro de ortografia. Lembrei-me então do conselho do professor da escola dominical de como produzir paixão por fazer o certo. Com determinação, ordenei ao cachorro bonzinho que atacasse o cachorro malvado. Não funcionou. Não senti nada, nenhum desejo de fazer o certo. Eu ainda tinha o desejo de colar. Senti, porém, um pouco de culpa. Com determinação renovada, outra vez ordenei: cachorro bonzinho, pega o cão malvado. Nada. Havia em mim apenas uma paixão: escrever corretamente todas as palavras da prova. Em determinado momento, a professora olhou para baixo e eu aproveitei para espiar a prova de Laile. Achei a palavra que me pareceu ser a correta e a escrevi na minha folha. Ao final do teste, a professora escreveu a grafia correta de cada palavra à medida que nós mesmos conferíamos a prova. Eu havia acertado todas e com muito orgulho. Escrevi no topo da minha folha, 100%. Laile errou uma palavra e eu vi escrever 95% em sua folha. Eu me senti ótimo. Entregamos a prova para a professora e alguns minutos depois ela me identificou publicamente como o melhor soletrador da 4ª série. Eu havia sucumbido à minha grande paixão por sucesso. Não consegui produzir nenhuma paixão maior por fazer o certo. Esses desejos impetuosos se insinuam para nós com uma paixão avassaladora. Pedir a um viciado que faça a coisa certa, independentemente de ter ou não o desejo de fazer a coisa certa, não funciona. Recorrer à força de vontade para resistir aos ímpetos pecaminosos raramente traz resultado. E quando traz, não é por muito tempo nem com a frequência necessária para criar um novo padrão de escolhas corretas. E pior,
O simples esforço para fazer o certo apoiando-se apenas na obrigação moral, em vez de em uma paixão profunda, produz orgulho quando o indivíduo obtém êxito. É preciso observar, entretanto, que a paixão necessária para obedecer a Deus e resistir ao pecado não se manifesta com um sentimento de êxtase, mas como uma sede serena e imperturbável. É essa sede que devemos perceber em nós. Ela está em todos os cristãos. A paixão pelo desejo de fazer o certo com o propósito de agradar a Deus e de reivindicarmos nosso papel privilegiado na história maior de Deus é necessária para que o Espírito Santo nos conceda a capacidade de obedecer. Esse poder do Espírito para obedecermos produz em nós uma gratidão reverente pelo papel que ele exerce em nossa vida. Se Deus me mandasse aguardar o retorno de seu filho com grande paixão, uma paixão maior que meu desejo de ter uma vida agradável, sem eu estar consciente de minha sede por algo que somente Deus é capaz de realizar em minha vida hoje, neste mundo, e depois no porvir, eu estaria perdido. Não me restaria outra opção senão concluir que obedecer a esse mandamento é impossível. A fim de concluirmos o contrário, precisamos explorar o que significa viver com sede, ansiar por Deus em meio às dificuldades e aflições do cotidiano. Agora há pouco liguei para um médico especialista a fim de agendar um tratamento nada agradável para combater um câncer que aflige meu corpo. Deixei uma mensagem em sua caixa postal solicitando urgência no agendamento da terapia, para que eu possa melhorar o mais rápido possível. Neste exato momento, será que estou ansiando mais pelo retorno do Senhor que pela resposta do médico? Verdade seja dita, anseio mais por ouvir o telefone tocando que a voz do arcanjo exclamando: Cristo vem. É claro que também anseio por ouvir o anjo, porém neste exato momento, o que mais desejo é ouvir a voz do médico. Se o anseio por aguardar o céu, com uma paixão que pode ser mais bem compreendida como uma sede para que Deus faça a sua vontade, é essencial para eu viver em santidade hoje, que farei da vida? Essa questão deve ser levantada e minimamente respondida. É possível desejar mais o retorno do Senhor que o alívio dos problemas ou o prazer de desfrutar tudo o que estiver ao meu alcance? Isso é possível? Eis a questão. A resposta é sim. Entretanto, é necessário que eu compreenda outras coisas antes de adquirir consciência dessa sede insaciável que já existe em mim. Uma sede capaz de produzir em meu íntimo uma paixão por aguardar o retorno de Jesus. E o que são essas outras coisas?